Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Então vamos lá, queridos. Vamos hoje falar sobre então os dois livros dos reis, né? A semelhança do 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 e 2 Reis também, né? Lá na organização da Bíblia hebraica, na tradição judaica, é um livro só, né? Nós dividimos em dois livros, nós que eu digo a igreja, né? A tradição protestante, ou melhor, anterior ao protestantismo, né? Porque a gente vai falar de tradição protestante, mas a gente está falando de 1517 para cá com Martinho Lutero. Mas nós falamos da tradição da igreja. Então a tradição da igreja, a partir do primeiro, do segundo século, né? Ali que foram organizando aí a Bíblia como nós temos hoje. Aliás, é uma matéria que a gente tem específica no curso lá do Médio em Teologia, né? Que é outro curso que nós temos. Então nós temos Bibliologia, é uma matéria que vai falar justamente sobre a formação da Bíblia, essa organização, como tudo isso surgiu, porque vocês sabem que são 66 livros, né, que nós temos na nossa, que nós chamamos de Bíblia, que é a coleção de pequenos livros. Essa é a ideia aí da palavra, né? Bíblia, né? Livros, ou seja, coleção de pequenos livros. E então nós temos essa organização que nós temos hoje como resultado de homens que foram ao longo dos séculos trabalhando, por exemplo, capítulos, versículos e aqueles títulozinhos que a gente vê em negrito. Isso não faz parte lá dos originais, ou seja, o apóstolo Paulo, Pedro, João não colocaram lá, né, nos seus escritos, capítulo 1, versículo 2, isso faz parte aí, na verdade, desse resultado de séculos, né, de elaboração, aí de organização. Isso facilita para a gente justamente o estudo, a localização dos livros, mas não fazem parte dos originais. Às vezes, ou a maioria das vezes, isso de fato contribui, às vezes dá uma prejudicada no entendimento, porque às vezes o capítulo ele quebra a sequência da fala do autor, né? Ou da escrita do autor. Mas enfim, isso tudo é benéfico pra gente. Já pensou? Vamos ler o Salmo. Que Salmo? E para achar esse trem, se não tem um capítulo, se não tem versículo, ia ficar bem difícil, né? Então essas coisas, elas vêm para contribuir pra gente. Enfim, então os livros lá na tradição judaica, o 1 e 2 Reis, eram um livro só. Nós vamos estudá-los aqui, né? Como dois livros, que é a organização que nós temos na nossa Bíblia. E aí nós vamos fazer aqueles resumos, tá certo? Vou dividir em 3, e aí você já prepare as anotações para, né, na minha sugestão aqui, até mesmo para vocês depois continuarem o estudo e aí pegar essa divisão. É uma sugestão que eu faço. Há outros meios, há outras formas de fazer as divisões, estudar, sim, há outras mais, não é nem uma outra apenas, não é? O que eu proponho aqui é uma delas. Eu fiz essa organização, e aqui eu acredito que dá para a gente estar tendo uma compreensão boa pelo fato que a gente está estudando resumidamente. Quando você estuda exaustivamente, né, capítulo a capítulo, versículo a versículo, aqueles comentários exaustivos, aí sim, aí você vai estudar mais minuciosamente. A nossa proposta é pontuar, né, é pegar um resumo de todo o livro, de toda a história, porque nós não temos essa proposta de estudar exaustivamente. Aliás, curso nenhum tem, né? A gente só dá assim as diretrizes, a gente dá os caminhos, e é o aluno, né, individualmente que precisa então estar se debruçando diante de diversos comentários, vários livros em volta, quando vai estudar livro a livro, né? Porque de fato é muita informação. Nós estamos falando de séculos de história. Então só cabe a nós o resumo mesmo, né? Não tem como a gente discorrer aí como os comentários bíblicos eles trazem
E é por isso que é muito bom sempre vocês aí, eu quero saber mais sobre o livro de Ruth, então compre lá um comentário somente a respeito do livro de Ruth. Aí o autor ele vai quase versículo a versículo, ele vai comentar com mais minúcia, né, cada passagem, e aí você vai sendo mais esclarecido. A nossa proposta então é fazer essas divisões básicas, né? Quem escreveu, onde escreveu, quando escreveu, qual o contexto histórico, qual o contexto político, qual o contexto cultural, quais lições nós extraímos para a nossa vida, como nós aplicamos isso na nossa vida. Então, essa é a nossa proposta aí. Então, seguindo essa proposta, vamos lá. Livro de 1º e 2º Reis, né? Aquelas perguntas básicas, quem escreveu, o que escreveu e quando escreveu. Então, vamos lá, quem escreveu? Quem é o autor desses dois livros? Anônimo. Então, nós não sabemos, de fato, quem foi o autor, tá certo? Desses livros. Possivelmente, né? Foi um profeta, é um olhar profético. Possivelmente foi um profeta. Tanto lá de 1º e 2º Samuel, como de 1º e 2º Reis, possivelmente foi um profeta. Só o 1º e 2º Crônicas, que foi um sacerdote, né? Pela abordagem, pela linguagem, então vai se chegando aí a essas possibilidades. Nós não estamos aqui afirmando categoricamente, mas há um forte indício que possa ser de fato um profeta que tenha escrito, né? Mas é anônimo aqui, tá? O que escreveu? Escreveu sobre os reis, tanto de Israel quanto de Judá. E aí a gente vai ver o porquê desses dois termos falando de uma única nação, né? Então escreveu sobre a história de dezenas de reis que Judá teve, que Israel teve no seu total, né? Então são as histórias. Quando ele foi escrito? Em 560 a 550. Então nesse período esse livro foi escrito, embora ele relate, né, como eu disse, centenas e centenas de anos. Ou seja, o livro comenta desde lá da morte, né, da velhice do rei Davi, e aí nós estamos falando de 970, o ano 970, tá? Até lá o início do cativeiro babilônico, que aí nós estamos falando já de ano 600. Então a gente tem aí o quê? Quase 400 anos de história, né? 370 talvez para ser mais exato, ou para chegar ali batendo na trave. Então, embora a gente tenha toda esse período aí, esse longo período de história, mas ele foi escrito no espaço aí, tá, de 10 anos, de 560 a 550 depois de Cristo. Ó que coisa boa, Valdir e Samara, tá aparecendo aí, quer ver? Isso é revelamento que eu recebo aqui, ó. Recebo um revelamento, né? É um revelamento, não é revelação, né? É revelamento. Um revelamento aqui que o Senhor Conexão quer ver? Ainda falha, esse revelamento ainda falha. Não, aí desaparece, que daqui a pouco aparece. É que o revelamento vem vindo aos poucos, né? Coisa boa. Então vamos lá, né? Foi escrito nesse período, as 3 perguntas aqui respondidas. E as histórias dos reis, então, olha aí que coisa boa, tá vendo? Se cumpriu. Olha aí como eu sou, como eu dou umas profetadas de vez em quando e funciona. Então, eu pensei que ia estar acompanhado do seu costelo. Tem a costela e o costelo, né? Mas o costelo, acho que não tá aí, né, moça? Coisa boa. Vamos lá, então a gente já está no início, tá? Aproveita aí para pegar as informações. As histórias dos reis demonstram homens que não conseguiram manejar suas próprias vidas, muito menos controlar uma nação. Então, esse registro aí, né, dos 2 livros, vai demonstrar o fracasso mas assim, a infinita maioria desses homens que nem a própria vida, ou seja, eles não tiveram, né, nem o sucesso de conduzir as suas vidas diante de Deus, né? Vida piedosa, vida de testemunho, muito menos liderar, muito menos governar uma nação. Isso demonstra de fato que ao povo escolher lá atrás em Samuel, que eles tivessem um rei, porque até então não tinha um rei, era Deus que governava, como a gente estudou até o livro de 1 Samuel, né? Era teocracia, ou seja, governo de Deus. E eles... irmãos, desculpa, vai ser a aula toda assim, dando uma segurada aqui no nariz, né? E até dando uma tossida aqui, então vocês
Vou na aguinha aqui, mas a água não faz milagre. Essa água aqui nem pigarro cura. Então, a gente percebe que a escolha, né, do povo de Israel de ter um rei sobre si e não a proposta de Deus, que era... A proposta de Deus inicial era que, aliás, isso continua até hoje, né? Eu falei em outras ocasiões, em algum livro que a gente estudou, eu trouxe essa abordagem aí para vocês. A proposta de Deus era o governo de Deus sobre cada família, e que cada chefe de família fosse um sacerdote, fosse um ensinador dos seus filhos, fosse um profeta de Deus, né, fosse de fato um canal de Deus para a sua família. E Deus governaria então a partir desse núcleo familiar, aí a gente chama de patriarca, né, patriarcado no sentido desse, porque hoje o patriarcado, a palavra, o termo tem outro sentido, até pejorativo, né, algo que deprecia o patriarcado, como se fosse os homens mandando, mas não é essa a proposta de Deus, né? Isso é algo que foram concluindo de hoje. Mas o patriarcado, eu me refiro então ao homem sendo líder da sua casa, no sentido de que ele seria responsável por ensinar os seus filhos a respeito de Deus, ser o sacerdote do seu lar, aquele que colocaria sua família em conexão com Deus, né? Então essa é a proposta de Deus desde sempre e continua sendo. E naquele tempo isso foi se perdendo, claro, né, porque o homem foi se afastando da vontade de Deus. Eu estou falando desde Adão, tá? Desde lá do primeiro casal. Então Deus foi enviando profetas, foi enviando homens, né, para que de alguma maneira exercessem um certo tipo de liderança. E mesmo assim, esses homens, eles tinham o ofício, tinha a função, tinha o desafio e a missão de emancipar essas pessoas, no sentido que não dependesse deles, né? E sim que essas pessoas se chegassem mais a Deus. Essa inclusive é a função dos pastores e é a função dos ensinadores, dos pregadores de hoje, os líderes de hoje da igreja. Essa é a nossa função, tá certo? De expor para vocês a vontade de Deus, a palavra de Deus, a gente tentando ser minimamente, né, aí um estímulo para vocês, um exemplo com todas as limitações que nós temos, pecados, defeitos e tal, mas que a gente possa levar todos vocês que nos ouvem, né, aqueles que expõem a palavra. Então eu me incluo como alguém que expõe a palavra, alguém que ensina a palavra, né, que pastoreia no sentido de cuidar de pessoas. Então a gente tem a função de levar vocês a Cristo, né, vocês possam ter e crescendo em entendimento, crescendo em maturidade espiritual, crescendo num relacionamento com Deus, a ponto de que não vão assim se afastando da gente, né, no sentido que cada um vai se aproximando de Deus de tal maneira que não precise de alguém que o auxilie na compreensão, embora nós somos dependentes uns dos outros, né? Sempre teremos essa dependência, porque o Espírito, ele não dá a um homem apenas, uma mulher apenas, a uma pessoa apenas, todos os dons, né? Quando muito ele tem lá seus 2, 3 dons, que é sempre para servir o outro, inclusive. Os dons que nós recebemos de Deus nunca é para nos servir, nunca é autossuficiente. Os dons que nós recebemos de Deus, seja os dons ministeriais, os dons espirituais, os dons naturais, sempre são para servir ao outro. E nessa dinâmica o Espírito usa nós todos para edificar uns aos outros mutuamente. Então não é porque eu tenho o dom da palavra, né, no sentido, o dom do ensino, que eu não preciso de outro que me ensine, que outro que me alerte, que outro que me aconselhe. Claro que não, eu não sou autossuficiente, eu não sei tudo, eu não sou o único que sei, eu não sei mais do que vocês, todos nós juntos sabemos mais, mas nem todos nós juntos podemos saber tudo que pode ser sabido, entenderam? Vou até tomar uma água depois dessa fala aí. O que eu quero dizer, amados, amadas, é que nós precisamos de fato sempre sermos dependentes de Deus, né? Mas, por outro lado, alguns se destacam, porque Deus assim colocou em posição de destaque.
sempre essa posição de destaque é sempre para servir o outro. A lógica do reino de Deus, no reino de Deus, é inverso a essa lógica do mundo. Então, quem mais tem posição e função destacada, esse é chamado para se sacrificar mais, para servir mais, e não para ser servido, e não para ser visto como alguém superior, alguém mais espiritual, alguém melhor em algum sentido. Pelo contrário, né? Nós, na verdade, me parece, o Paulo chegou a essa conclusão em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, se não me falha a memória. Ele disse: eu tenho para mim que nós, apóstolos, fomos colocados por último no reino de Deus. Parece que a gente só sofre nesse mundo, a gente é escória do mundo, é lixo desse mundo, a gente só apanha, só é perseguido, a gente se sacrifica pelos outros. Segundo aos Coríntios capítulo 12, verso 15, ele disse: olha, amarei, gastarei e deixarei me gastar por amor das vossas almas, ainda que amando cada dia mais vocês, eu seja menos amado. Então a gente muitas vezes é mais mal compreendido, né? Se comete uma falha, minha nossa, eu ia falar senhora, mas não é isso, minha nossa, a gente parece que é assim, criticado aos montes, né? A gente, é uma brincadeira, né, irmãos? A gente, sabe, sempre está no alvo, né? Parecendo que a gente está acima do bem e do mal. E Tiago disse: não quereis ser mestres vocês, porque vão receber mais duro juízo. Esse duro juízo vem da parte dos homens, como também vem da parte de Deus. É algo pesado demais, né? Então nós precisamos sempre ter a consciência, nós líderes, pais inclusive, né, que ensinam seus filhos, que eles precisam de fato se relacionar pessoalmente com Deus e se afastando de nós nesse sentido, né, que nós não somos o sacerdote deles, tá certo? Cada um de nós, discípulos e discípulas de Cristo, somos sacerdotes igualmente. É o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9, Apocalipse capítulo de número 1, me parece que é verso 6, se não me falha a memória, que nós fomos feitos reis e sacerdotes, né? 1 Pedro 2 e 9, vós sois geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vocês, mais ou menos assim, tem mais um trechinho lá, mas esqueci, mas o principal é esse aqui, tá? Que nós somos um reino de sacerdotes, todos nós. Já não tem mais aquela questão do Antigo Testamento que uma pessoa, né, por exemplo, o profeta que falava com o povo, era a boca de Deus, em direção ao povo, e o sacerdote era o contrário, era a carência do povo levando até Deus. Não, o Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita igualmente em cada um e cada uma discípulo de Cristo, fala igualmente. Nós não tem privilegiados, não tem mais ungidos e menos ungidos. Todos nós estamos debaixo de uma mesma unção. Temos o mesmo Espírito, temos a mesma possibilidade de nos aproximarmos de Deus igualmente. Não há um não tem mais acesso nem menos acesso a Deus, né? Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 19, 20, 21, 22 e 23, vai falar isso, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo santo e vivo caminho que ele tem nos consagrado, pelo véu, isto é, pela sua carne. Cheguemos, pois, com inteireza de coração e etc e tal. Né? O próprio Hebreus capítulo de número 4, versos de número 14, 15 e 16. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades, mas um como que em tudo padeceu, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós eternamente, que é o próprio Cristo. Então todos nós temos o privilégio, né, de ouvirmos Deus, porque é o Espírito que fala e comunica conosco pessoalmente, através da sua palavra. Usa os mestres para esclarecer algumas coisas um pouco mais complexas, sim, mas todos nós devemos, né, ter essa consciência de que se nós estudarmos a Bíblia, lermos a Bíblia, o Espírito falará conosco, tá certo? Algumas coisas mais complicadas aí, há o dom do mestre, né? Justamente para que ninguém se sinta aí uma pessoa que não precisa da outra, mas nós também que ensinamos, nós precisamos
dos evangelistas, inclusive para nos chegar a Cristo, que nos pregou a palavra. Nós precisamos de pastores, embora possamos ser pastor, mas não há um que seja suficiente, mas precisa ser pastoreado. Nós precisamos dos profetas para nos advertir, nos alertar quando a gente de repente está indo para um caminho meio perigoso. Nós precisamos dos apóstolos, né? Aqueles que começaram o evangelho na nossa região, na nossa cidade, no nosso país. Enfim, nós precisamos uns dos outros. E é que é interessante, amados, que essa é a proposta. Então, quando o povo pede um rei, eles estão, na verdade, assumindo um risco. E isso foi alertado, eu não falei para vocês, infelizmente, como um monte de coisa eu não falei, né, nos comentários. Mas isso foi falado lá em 1 Samuel, já não me recordo exatamente, mas lá no Zap, se vocês me perguntarem, me pedirem lá a referência exata, eu procuro e dou para vocês, tá? Que o Samuel, ele advertiu, ele disse, se vocês querem um rei, tudo bem, só que o rei que vocês estão pedindo, né, a semelhança das outras nações, e aí eu não sei o que deu na cabeça de Israel, pensando que as outras nações eram um parâmetro para eles, era o contrário, era eles que eram um exemplo a ser seguido pelas outras nações, que não eram governados por homens pecadores, e sim pelo Criador, por Deus, né? E aí o Samuel, ele diz, olha, mas vocês vão sofrer isso, 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 isso e isso. O rei vai fazer isso, 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 isso e isso. Porque dificilmente eles teriam um rei, né, que fosse um homem de Deus, piedoso, que soubesse lidar com o poder, com a fama, com o prazer, com o dinheiro. O ser humano tem grande dificuldade para lidar com essas coisas, amados. Tanto é que nós vamos ver na história dos reis aqui. Nós estamos falando de mais de 50, se não me falha a memória, 50 reis nesse período de 400 anos. Sabe quanto, mais ou menos assim, dois que deu mais ou menos uma reinada boa? Foram uns 3 mais ou menos, que eu não falo em memória agora. Josias, nós vamos falar, né? Josias, Josafá e Ezequiel, se não me falha a memória. Foram esses 3 aí, tá? Aqueles que mais... Aí tiveram as suas falhas, mas mais ou menos que soube conduzir um povo, né, em algumas ocasiões. Mas o resto, amados, de mal a pior, levando o povo pro buraco, indo junto e levando o povo pro buraco. Então, por quê? Não souberam lidar com essas coisas, né? Com dinheiro, nós vamos falar do primeiro, que é o Salomão, o prazer, o dinheiro e a fama. Logo os 3, né? Ele veio para ele, aí o homem não deu conta mesmo, né? E alguns outros não, só tiveram poder, só tiveram riqueza, ou só tiveram fama, alguma coisa desse tipo. E eles se afundaram também, porque o homem não sabe lidar. Tá certo, amados? E aí a gente percebe aqui que nesse período eles, de fato, só colheram aquilo que plantaram, tá? E a gente vai dividir em 3 partes, se vocês quiserem anotar, esses 2 livros que nós vamos estudar. Eita, amados, é que de vez em quando dá uma falta de ar aqui, apesar do meu nariz ser grande, mas tem hora que ele não dá conta de puxar o ar. Vamos lá. Vou dividir em 3 partes, tá? Um reino destituído. E aí nós vamos dividir do capítulo do 1º Reis, tá? Livro de 1º Reis, né? Do 1º Reis, capítulo 1 ao capítulo 11. Aqui a gente vai colocar esse título, um reino destituído. A segunda divisão, nós vamos escrever um reino dividido, tá bom? 1º Reis, capítulo 12, até o 2º Reis 17. É a segunda divisão, tá bom? Deixa eu repetir de novo, né? Para vocês acompanharem direitinho aí. Então a primeira divisão vai do 1º Reis, capítulo 1 ao capítulo 11. O título é um reino destituído. A segunda divisão do 1º Reis, capítulo 12 até 2º Reis, capítulo 17. Nós vamos escrever um reino dividido. E o terceiro, ou a terceira parte, né? Terceira divisão, que vai do 2º Reis, capítulo 18 até o 25. E aí nós vamos escrever um reino em declínio, né? Um reino mesmo que assim, descambou mesmo, foi pro buraco, tanto declínio moral como espiritual e, consequentemente, político também, tá bom? Então vamos lá, começar. Tranquilo, vocês conseguiram anotar aí essas 3 divisões? Títulos, capítulos, tudo? Então vamos lá. O capítulo 1 do 1º Reis, tá? Então vamos estudar o 1º Reis do 1 ao 11, tá? Esse reino destituído. O capítulo 1 conta a velhice de Davi e a sucessão de Salomão ao trono.
Então, quando nós lemos o capítulo de número 1, e lógico, vocês vão precisar depois ler, né? Se é que não já leram, mas depois eu sugiro que leia, tá? Esses 2 livros aí até a próxima aula, né? Vocês têm 7 dias para ler uma merreca de capítulo. Coisa fácil, tarefa de casa. Nem os meninos que estão em casa estão recebendo tanta facilidade assim dos professores. Tarefa de casa. Capítulo 1 de 1 Reis vai contar então a história de Davi. Ele já está de cama, ele já não sai mais para a guerra, já é velho, né? É avançado em idade. Então, há necessidade de um sucessor para o trono de Davi. Davi já elevou Israel, como nós vimos na aula passada, a respeito dentre as nações. Davi, ele já guerreou as guerras do Senhor, e as nações em volta já respeitavam Israel a ponto de não atacarem mais Israel, tá certo? Tanto o Egito quanto a Síria, que ainda eram, umas nações poderosas, mas já não enfrentavam mais Israel, porque Deus deu, através de Davi, aí esse respeito à nação de Israel, tá? Então, a gente viu na aula passada que Davi estrutura toda a nação, em todos os sentidos, tanto no sentido militar, ele ganha diversas guerras, tanto no sentido econômico, ele de fato estrutura Israel na economia, na questão religiosa também, ele cria lá a liturgia, ele cria lá turnos de sacerdotes, levitas, adoradores, cantores, enfim, ele estrutura toda a nação de Israel como a nação. Ele pegou toda fragmentada, como algumas tribos, ainda vindo dessa herança dos juízes. O Saul não conseguiu, não deu conta de ser um rei que estruturasse isso. E Davi, como segundo rei, então, de Israel, ele fez tudo isso. Mas agora ele já é velho. E aí, tem 2 filhos, Tem o Adonias e tem o Salomão. E aí, quando o Adonias percebe que o Davi já é velho e já está à beira da morte, ele então vai tentar assumir o reino. E aí vem o profeta Natã e diz para Batseba, a mulher de Davi, aquela história lá, que nós já estudamos, e o seu filho Salomão. Porque a promessa de Davi era para que Salomão assumisse o reino. Essa era a promessa que Deus fez a Salomão lá em 2 Samuel. Já não me lembro o capítulo exato, deve ser 11 ou 12, alguma coisa desse tipo, um pouquinho mais para frente. E aí faz a promessa. Mas o Davi já está velho, já não, talvez não estava dando muita atenção para isso, mas o Natã chama o profeta, Natã chama então a Batseba e diz, olha, Adonias, ele vai se rebelar e ele vai assumir o reino. Então entra lá na recâmara do rei Davi e fala com ele, e eu entro logo em seguida, para que a gente alerte Davi sobre essa ocasião. E isso acontece de fato. Então entra Batseba dizendo, olha, Salomão, como a promessa de Deus, Salomão mesmo. Salomão, como foi a promessa de Deus, haveria de reinar no teu lugar, mas Adonias vai assumir o trono. Então Davi declara aí o Salomão como sendo o sucessor do rei. E de fato, quando o Salomão assume o reinado, a partir aí já do capítulo 2 de 1 Reis, a gente dividiu aqui, do capítulo 2 ao capítulo 11, vai contar os feitos de Salomão. Adonias é morto, que se rebelou, e Salomão assume então esse reinado, e aí Davi morre. Então agora começa já um outro rei sobre Israel, que é o Salomão, que é um dos reis mais conhecidos, não só da Bíblia, mas inclusive do mundo, Não só da história bíblica, não só dos cristãos, mas Salomão ele é conhecido aí no mundo, na história mundial mesmo, tá? Como sendo aquele que houve sabedoria, inigualável, tá? Então, dos capítulos 2 ao capítulo 11 são os feitos, conta a história dos feitos e a sabedoria de Salomão. Só que a sabedoria de Salomão não foi suficiente para que ele se mantivesse fiel a Deus. É bem interessante a gente destacar isso. Então, olha só, ele recebeu de Deus diretamente sabedoria. A gente lembra, daquela passagem lá, do capítulo 4, que nós vamos ver daqui a pouco, inclusive, nós vamos ler o capítulo 4, quando ele sonha, neste sonho Deus aparece a ele, de fato, Deus se revela a ele através do sonho, e aí Deus diz assim, o que tu queres, E aí ele pede sabedoria
a Deus, já foi um pedido sábio, né? Pediu, porque ele não pediu riquezas, não pediu que o seu nome fosse elevado ou fosse reconhecido como seu pai Davi. Ele só pediu sabedoria. Então começou muito bem, humilde, sábio, dependente de Deus. Os começos, eles não importam muito, né? A gente sempre vê que os finais, sim, são aqueles que importam. Então, enquanto a gente vê, por exemplo, se não me falha a memória, Manassés, um rei que começou mal, começou todo ímpio, todo depravado, todo corrupto, mas ele se arrepende. Ele é até conhecido como o filho pródigo do Antigo Testamento, né? Começa mal pra caramba, mas no final da vida ele se arrepende e tal. Esse é um exemplo de que, de fato, muitas vezes há um começo trôpego, né? Vai tropicando em tudo, mas é a possibilidade do arrependimento e de consertar as coisas. Mas a gente percebe aqui que Salomão, ele começou bem, como Saul tinha começado bem também, mas diante das adversidades, das circunstâncias, como a nossa vida, né, amados e amadas? A nossa vida, ela é provada ao longo do tempo, né? Quantas pessoas começaram bem, quantas pessoas começaram humildes, quantas pessoas começaram com motivações corretas e foram se corrompendo, se perdendo ao longo do caminho. Então, se Salomão, é um alerta para nós, né? Se Salomão, com toda a sabedoria que recebeu de Deus, e não houve na história, o próprio Jesus vai dizer isso, não houve homem mais sábio do que Salomão, quer dizer, ele, né? Foi mais sábio. Ele diz, eis aqui quem é maior do que Salomão. Mas tirando Jesus à parte, que aí quem é que vai ser o que mais do que Jesus? Não tem jeito. Mas entre os homens pecadores, não houve maior sábio do que Salomão. E se este homem, que foi um dos maiores, ou maior sábio entre os homens, né, tirando Jesus, ele ainda teve lá, né, o seu desvio, e a gente vai ver o final da vida dele que foi triste, imagina nós. Então eu fico um alerta para que a gente dependa de Deus todos os dias da nossa vida, para que a gente dê ouvido à voz de Deus, para que a gente não confie em nós mesmos. Eu, André, não confio em mim. Isso já faz um bocado de tempo que eu cheguei a essa conclusão. Eu não confio em mim, eu não dou conta da minha vida, eu não banco a minha existência, eu não confio naquilo que já sei, aquilo que já aprendi, aquilo que já venci em algumas batalhas. Eu dependo de Deus todos os dias da minha vida. Embora eu possa, por exemplo, ter dado aula muitas vezes sobre esse mesmo assunto, mas eu não confio naquilo que eu já consegui expor. Eu dependo de Deus, tanto é que eu oro a Deus, né? Que eu orei a Deus. Tanto é que eu estou aqui na dependência de Deus, dizendo, Senhor, me ajuda, porque se o Senhor não intervir em mim e através de mim, né? Eu posso até produzir algo interessante aos olhos dos alunos e tal, mas não vai ser de fato aquilo que transformará a vida deles, porque só o teu Espírito, só a tua graça, só a tua intervenção, só o teu poder pode, através de mim, operar aquilo que o Senhor quer na vida das pessoas. Inclusive, Senhor, enquanto estiver acontecendo, me salva também nesse processo. Porque não adianta também eu levar um bocado de gente pro céu pela instrução e eu me perder nesse meio aqui. Já pensou? Terrível esse negócio, hein? Me ajudem aí, viu? Orando por mim, tá certo? Orando por mim, intercedendo por mim. Então, a gente percebe aqui, vamos ler em Deuteronômio, vamos lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 17. Bora lá. Meus amados, eu não sei se eu estou falando demais, a gente só tem 3 minutos dessa gravação, caindo, vocês sabem que vocês linkam de novo aí, tá bom? Então, Deuteronômio, capítulo de número 17, versículo de número 14 até o 20. Então, Deuteronômio, último lá, livro de Moisés, capítulo de número 17, verso 14 ao 20. Então, vocês ouviram aí, né? Caindo aqui a gravação, ou a transmissão, melhor dizendo. Vocês entrem de novo aí no link que a gente continua mais alguns minutos aí na segunda parte. Tem um título, né? Eleição e os deveres de um rei. Olha, lembrando que isso aqui é muito antes da nação de Israel ter um rei. Muito antes. A gente está falando aqui de Moisés, 1400 e alguma coisa. Então nós estamos falando de uns 400 anos antes, né, do que surgisse o primeiro rei de Israel, que foi o Saul. Antes do povo pedir. Então Deus já estabeleceu, né,
é uma regra, ou algumas regras, Deus estabeleceu aqui, tá certo? Uma lei para aquele que fosse rei em Israel, e não havia. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Como diz aí o jargão. Então, verso 14, tá bom? Acompanhe comigo, por favor, aí na leitura. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Olha que coisa interessante. Deus já sabendo que eles iam fazer mais de 400 anos para frente. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor, teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, então olha só, Deus faz uma concessão, isso aqui Deus está concedendo, mas não é a vontade de Deus. É interessante que Deus trabalha, né, nessa possibilidade de que os homens façam a vontade deles, né? Deus não impõe, Deus não é um tirano, Deus não vem esmagando com o seu poder, vai ser assim a minha vontade e acabou. Não, Deus fala, tá bom, vocês querem seguir o caminho de vocês, vou colocar aqui um parâmetro mínimo para que vocês não se acabem aí. Só que não é minha vontade, mas Deus permite algumas coisas na nossa vida. Olha só, e aí, né, como essa relação de Deus sempre foi a vontade da voluntariedade, da disponibilidade, do reconhecimento de quem Deus é, e não só do seu poder, mas do seu caráter, então Deus, como se fosse assim, dizendo, olha, vocês são livres para me escolher, e livres para me deixar a hora que quiserem, porque eu não quero essa relação, tá certo? De criador e criatura, Deus e pequenininhos, né? A relação que Deus quer, Deus sempre quis. Isso, exato, é o capítulo 17 de Deuteronômio. Mas a questão de que Deus, ele até permite, né, que a gente ande pelos nossos próprios caminhos, mas nos alerta. Tá certo? Então aqui, por exemplo, no Antigo Testamento, muito mais evidente isso, né? O Novo Testamento, ele já esclarece de fato, mas aqui ainda há, entre aspas, uma certa tolerância, não que era a vontade de Deus, mas uma tolerância porque a revelação ela estava sendo exposta aos poucos. Não porque Deus estava expondo aos poucos, é porque os homens não tinham condições mesmo, não tinham maturidade suficiente para receber a vontade de Deus perfeita, né? A vontade de Deus perfeita vem em Jesus, lá no Novo Testamento. O Antigo Testamento é como se fosse a comunicação de Deus com criancinhas. Como que a gente se comunica com crianças? Não com conceitos e não com ideias, né? Elas não têm capacidade de absorver isso. Então a gente se comunica com as crianças através dos desenhos. Faz lá o lúdico, a brincadeira, o desenho, e a criança ela vai aprendendo aos poucos até que ela vai se desenvolvendo a ponto de conseguir assimilar os conceitos, as ideias, dar sentido às palavras. Então o Antigo Testamento é esse lidar com criancinhas. O Novo Testamento sim é a vontade de Deus para pessoas maduras, ou para que as pessoas se tornem pessoas maduras. Isso está lá em Efésios capítulo 4, por exemplo, né? Verso 12, 13, alguma coisa desse tipo, que vai dizer que até que todos nós chegamos à unidade da fé, a varão perfeito, à medida e à estatura de Cristo, né? Então, ou seja, através do Evangelho, que a gente pudesse receber a plena, perfeita vontade de Deus, que é o próprio Cristo sendo em nós formados. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 1, vai estar escrito: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Havendo Deus falado de muitas maneiras antigamente aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Ele é a expressa imagem da sua pessoa, versículo 2, né? De Hebreus capítulo 1. Então, só para a gente introduzir aqui, ó, verso 16, lá de Deuteronômio. Então, Deuteronômio, capítulo 17, verso 16, né? Porém, então olha só, ele dá lá, vocês vão pedir um rei, esse rei tem que ser dentre os seus irmãos e não pode ser de gente estranha, tá? Porém, aí vai a lei para os reis, tá?
Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Então esse povo tinha saído da terra do Egito, né, que representava a escravidão, tá? Deus tinha libertado, então disse assim, o rei de vocês jamais vão fazer vocês voltarem ao Egito, nem multiplicar para vocês cavalos, isso quer dizer riquezas, né? Tampouco, olha só, multiplicará para si mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará para si. Que coisa, né? Que coisa, não? Como dizer outro. Será que Salomão não lê esse trem aqui, não? Olha só. Então, não fazer o povo voltar para o Egito, não multiplicar muitas riquezas e não ter diversas mulheres, porque certamente elas fariam o rei desviar o seu coração, né? E verso 18, será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverás para si um traslado desta lei, ou seja, um livrinho, né? Aqui um escrito, num livro do que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Amados, então essa era a lei para os reis. Não fazer o povo voltar ao Egito. Não multiplicar para si muitas riquezas, tá certo? Demasiadamente. E não ter muitas mulheres, porque elas corromperiam o seu coração. E Deus disse, escreva essas leis, coloque lá e esteja diante do seu trono. E ele leia essas leis todos os dias, para que ele cumpra, porque senão ele vai se esquecer disso. Aí a gente vê a história de Salomão. O que ele fez? Ele multiplicou dinheiro, riqueza, prata e ouro, muito além do que devia. Aí fala assim, mas André, não foi Deus que deu riqueza a ele? Sim, Deus deu riqueza a Salomão. Ele pegou pela sua ambição e multiplicou muito, muito mais, à custa do povo. A gente vai ver aqui também, né? Então já infringiu uma lei de Deus aqui. A segunda, ele fez o povo voltar para o Egito. Então ele fez muitas alianças, né, políticas, e uma delas com o Egito também. Deus disse, não faça isso, ele fez. Ele teve muitas mulheres, 300 mulheres e 700 outras, chamadas de concubinas, ou seja, mulheres que estavam à disposição. Isso é literal. 1000 mulheres ele tinha no seu harém à disposição dele. Não é que ele tinha relação com essas 1000 mulheres, né? Isso seria impossível humanamente falando, tá? Mas 300 lá, ele tinha à sua disposição para ter relação. As outras 700 eram outras atividades. Mas tinham, né? De alguma maneira tinha. E ele tinha uma de fato que é o que ele amava e que era sunamita, a gente vai ver mais para frente. Enfim, mas ele então infringe 3 leis de Deus. Aí eu chego à conclusão, por quê? Ou talvez, né, uma possibilidade, por que ele peca todos os pecados que não era para um rei pecar? Possivelmente porque ele não cumpre a última orientação aqui, ó, do verso número 18 e 19. Ele não escreve isso num livrinho e não põe do seu lado e lê todo dia, não reflete. Não vai buscar orientação todos os dias, não é? Porque seria muito difícil. Imaginem comigo, amados, eu não estou afirmando isso, mas eu acho que isso faz sentido, acredito que isso faz sentido. Imagina só, Salomão, todos os dias acordando depois do café da manhã, ou antes do café da manhã, pegasse essa lei aqui de Deus e ele fala assim, ó, não posso multiplicar para mim riqueza, não posso fazer voltar o próprio Egito e não posso ter muitas mulheres. Segunda-feira. Terça-feira ele ia acordar antes do café da manhã, não posso fazer o povo voltar para o Egito, não posso ter muita riqueza, multiplicar indevidamente ou demasiadamente, não posso ter muitas mulheres. Quarta-feira. Não posso multiplicar para... Entenderam? Ou seja, se todo dia ele lesse, se todo dia ele buscasse na lei do Senhor, dificilmente, porque Deus estaria alertando ele, como um martelo que vai batendo assim, ó, na cabeça, né? Dizendo, não faça isso, não faça isso. Imagina a gente ouvir Deus falando todos os dias, não fale mal das pessoas, não fale mal das pessoas, não fale mal das pessoas. Dificilmente a gente ia falar, opa, eu li hoje que não devo falar mal das pessoas, tá fresco aquilo, Deus falou comigo naquele dia, né? Não tem inveja dos ímpios, não tem inveja dos ímpios, e assim por diante.
Seria muito difícil. Por quê? Porque ele estaria todos os dias sendo alertado por Deus. E muitas vezes nós desprezamos, amados. É por isso que muitas vezes nós fracassamos na nossa vida e cometemos alguns pecados que poderiam ser evitados só pelo fato de negligenciarmos o estudo da Bíblia, a leitura diária, como diz o Salmo 1. Bem-aventurado, olha o que diz, feliz, né? A palavra bem-aventurado quer dizer, felizes ou bem-aventurados são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela reflete de dia e de noite, porque será como árvores plantado junto a ribeiro de água, a qual na estação própria dá o seu fruto, as suas folhas sempre ficam verdes e tudo que fizer prosperará. Assim não são os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Assim não subsistirão os pecadores na congregação dos justos. Mas, enfim, né, o Salmo vai nos alertando para a importância da gente ler a palavra, a gente refletir na palavra, a gente está aí recorrendo, né, esse alimento espiritual. Eu não estou falando isso só porque eu dou aula, porque eu sou professor, porque estou dando curso, e sim porque é uma recomendação bíblica, uma recomendação de Deus, amados, que a gente leia a palavra todos os dias, né? Quero dar um exemplo aqui, nós fazemos aqui em casa o nosso devocional com toda a família, até o pequenininho entra também na conversa, né? O de 2 aninhos, eu sei que de vez em quando ele se rebelia, não quer orar, não quer fazer nada, e sai de canto. Mas eu, minha esposa e o menino de 13 anos, o Mateus, nós fazemos nosso devocional, tomamos o nosso cafezinho e depois lemos um trecho bíblico, a gente discute lá em 2, 3, 5 minutos no máximo, oramos e bora nas nossas atividades pro dia. Isso é recomendado, é o pão diário, né? É o alimento diário.